da Socergs está no ar o quadro Saúde e Bem-Estar e nós recebemos os cardiologistas Eduardo Barbosa e o Dr. Cícero Baldin da Socergs. Tudo bem? Sejam bem-vindos, um bom dia e vamos falar hoje sobre hipertensão. Bom dia, prazer poder estar com vocês aí, a gente discutir um pouquinho sobre hipertensão. Doutor Cícero, o que é hipertensão? Acho que é a melhor maneira de começarmos esse bate-papo nessa manhã. Bom dia, um prazer estar aqui também. A hipertensão, então, primeiro é bom definir o que é a pressão arterial. Pressão arterial, então, é o que é gerado a partir do batimento cardíaco nos vasos que percorrem o nosso corpo, aquela pressão gerada através do batimento cardíaco. Isso é uma variável que ocorre ao longo do dia, isso pode aumentar ou diminuir, a cada batimento há uma variação. Só que isso tem uma média geral que é a média que vai nos importar. Tem um nível que tem que ser mantido. Exatamente. Quando passa desse nível, aí é que o alarme... A partir do qual vai ser alarmado. O diagnóstico de hipertensão arterial, que é a pressão além do que é o normal, ela é baseada em alguns critérios que a gente precisa ter objetivamente para definir a pessoa como hipertensa. Hipertensa. Exatamente. Uma pessoa que não é hipertensa nesse momento, pode ser que daqui a algum momento venha a ser hipertensa. Nós temos critérios objetivos para ver se a pressão que ela gera é uma pressão além do normal. Como a gente pode chegar, né, a esses resultados? O importante é que a população tem que ter em mente que todos devem medir a sua pressão arterial pelo menos uma vez por ano. Porque como acontece essa incidência, hoje a gente sabe que no Rio Grande do Sul, em torno de 35% da população é hipertensa. Então por isso a importância é um número bem alto. Bem alto, muito alto. 14% das causas de mortalidade, de infarto, isquemia cerebral, derrame, 14% de tudo isso que acontece pode ser atribuído à hipertensão arterial. Por isso a importância da gente fazer o diagnóstico da hipertensão arterial de uma forma mais precoce. Controlar, né? Controlar, então todo mundo verificando a sua pressão pelo menos uma vez por ano. E no próximo dia 26 é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão, mais do que um motivo para a gente falar nesse assunto hoje, né? E primeiro ponto é a prevenção. Como é que a gente pode prevenir a hipertensão? O lema da campanha esse ano é menos sal, menos pressão, mais saúde. É verdade. Então aí começa a questão da prevenção. De mudanças básicas no nosso dia a dia. Os cuidados do aparecimento de hipertensão nas pessoas, o melhor controle da pressão arterial. Então aí a importância, por isso o lema da campanha, a redução do sal, a importância da gente reduzir o sal na alimentação. Bom, já vi que o sal é um vilão, doutor Cícero. Exatamente. O sal é o principal foco do nosso combate à hipertensão, é através do controle da ingesta que a gente faz de sal durante o dia. Um dado até interessante da nossa sociedade é em relação a certas populações, em específico os índios e Yanomamis que temos aqui no Brasil. Essa população tem uma incidência quase nula de hipertensão, não tem hipertensão. E dentro dos hábitos alimentares dele realmente não está incluído o uso do sal. Então, o controle do sal, não adicionar sal na comida, ou saber se a comida ela tem sal ou não, isso é importante para prevenirmos a hipertensão. Outros hábitos também são significativos. Mas para nós gaúchos isso é um problema, hein, doutor Eduardo? O problema é o churrasco, Churrasquinho, né? De todo domingo. O problema é o churrasco, porque daí tu começa com um queijinho que tem sal. Depois tu vai para o salsichão e coraçãozinho que tem sal. Daí tem o pãozinho com alho, pãozinho com alho, aquela linguicinha. Daí tu vai para o churrasco que tem sal. E junto com nutricionistas, a gente tentou fazer o churrasco de uma moda diferente, para ver se ia ficar gostoso. Com sal, com ervas, diversas outras formas. Não tem como. Não tem. É com sal mesmo. Caiu no gosto gaúcho, é com sal. Tem que ser com sal. Então, e depois ainda quer contrabalançar, alguns ainda tomam refri diet, que tem 3 vezes mais sal do que o refri normal. E achando que está ajudando, né? Tipo, já que eu estou exagerando no churrasco, eu vou dar uma maneirada no refrigerante. O refrigerante ou tu vai morrer no açúcar ou tu vai morrer no sal.
refrigerante não tem remédio, é o vilão. É o vilão. Doutor Cícero, então? Em relação a só essa questão que nós estávamos conversando do refrigerante, então outros alimentos também, para nós sabermos se eles têm sal, e não vem escrito sal exatamente ali na embalagem, vem escrito sódio, ou a sigla do sódio, que é o INA. Então isso é a quantidade de sódio que vai se transformar através de ligação em cloreto de sódio no nosso organismo, que é o sal. Então, esse é o importante de saber no alimento, né? A ignorância da gente, né? Quando compra um alimento, mas, olha, assim, esse aqui está sem sal. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, em conjunto com o governo federal e com algumas indústrias do ramo alimentício, agora existe uma lei onde vai existir nas embalagens, tem 3 anos de processo de adaptação das embalagens, do método de conservação da indústria, mas o governo, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, já está tentando atuar nesse aspecto, onde as embalagens vai ter uma explicação melhor sobre a quantidade de sal. Vai ser mais claro a quantidade de sal que contém o alimento e se é prejudicial ou não à saúde. Qual é o dado? 14% de pessoas morrem? Não, 35% em média da população gaúcha morre de infarto, isquemia cerebral, derrame. E 14% dessas pessoas que morrem, a causa disso aí pode ser atribuída ao não controle da sua pressão arterial. Então, gente, realmente é um alerta que nós damos hoje, que nós temos que mudar, assim, os nossos hábitos, cuidar da saúde, não adianta. E chega uma hora que fica pior, né? Tem a parte genética dessa história, que vocês podem falar pra gente, né? Já tem pessoas que têm tendência a ter a hipertensão e tem pessoas que adquirem no meio do caminho. Mas todos nós estamos numa faixa de risco e podemos fazer a nossa parte. Hoje o grande impacto que a gente vê no futuro da população brasileira é a questão da obesidade infantil. A obesidade infantil está levando a um aumento da incidência de hipertensão e diabetes nessa população. Nós que adoramos fazer a vontade dos filhos, né? O meu toda hora quer comer aquele sanduichinho lá, agora eu estou cortando, né? Porque é tudo bonitinho, é fácil, é prático para os pais, né? Saiu da escola, passa ali, compra, leva para casa, mas no futuro, com certeza, as consequências virão. Exatamente. Tu desenvolver hábitos alimentares saudáveis ao longo da infância vai fazer com que esses hábitos sejam reforçados ao longo da vida. Então, aquilo que os pais puderem ter força para influenciar no hábito dos filhos, é imprescindível que as crianças já comecem a ter não só os pais, a escola também tem um papel muito importante, porque a criança, quando vê os coleguinhas, né, assim como vem os pais, chegarem na escola, vem um coleguinha comendo uma fruta na hora do lanche, é diferente. E aí já vão querer, fulaninho tá comendo, vou comer também, e isso vai seguir, vai melhorar. O problema da escola, no meu tempo chamava de bodega, não sei como é que é agora é o bar, não sei como é que é. É o cantina, não sei como é. Mas no meu tempo chamava da bodega, né? Então, quando tu vai no bar da escola, o que tu encontra é o salgadinho. Por quê? Porque o dono do bar quer ter um lucro também. Não, mas o tempo da bodega mudou. Em algumas escolas, pelo menos a que meu filho frequenta, por exemplo, eles têm a obrigação, entre aspas, né, de servirem e oferecerem para os alunos alimentos saudáveis. Só pode servir suco, não pode servir refrigerante. Os professores pedem que os pais não levem refrigerante. Nas festinhas na escola é proibido levar refrigerante, quer dizer, realmente existe já esse cuidado. Já vem mudando, graças a Deus, não é? Isso é realmente sem dúvida. Muito importante, né? Porque então o hábito esse então de não comer sal é imprescindível. Outros hábitos também, em relação ao exercício físico, em relação a saber se a pessoa é ou não hipertensa, isso já é uma coisa importante. Você medir a pressão arterial uma vez ao ano, ou pelo menos saber poder dizer se é ou não hipertenso. Tá, e que sinais essa doença dá? Se a Rose não mede a pressão uma vez por ano, que ela não faz isso, né, ela sente um sintoma ou outro, mas não acha, tem uma dor de cabeça, vai tomar um remedinho, vai ficar livre de dor de cabeça, vai achar que está maravilhosa. Né? Eu e os telespectadores que estão em casa, quais os sinais que essa doença dá? O problema maior é que essa doença não dá sinais. Não dá sinais. Por isso,
a insistência no controle, em verificar a pressão arterial, em ver como é que está, em ir no médico regularmente, fazer o seu check-up. Porque hoje as doenças que mais matam, as doenças vasculares, é colesterol que não dá sintoma. É o diabetes que na fase inicial não dá sintoma. Quando vê já explodiu. É a hipertensão que não dá sintoma. Então tem que fazer a sua avaliação, tem que procurar, tem que ver se seu hábito de vida está adequado, está levando uma vida sedentária, está com aumento de peso, está ingerindo muito sal, que tipo de alimento que está... Bom, tem alguma coisa errada? Vai no médico, faz um check-up, vai investigar se tem um risco de vir a ter alguma doença e trabalha esses fatores de risco que vão diminuir o risco de ter uma isquemia cerebral, um derrame. Algo bem mais grave, algo mais grave depois vai pode ser... trazer uma sequela Além importante. de poder levar à morte, ainda pode deixar com sequelas irreversíveis. Eu acho importante pensar de uma forma que eu gostaria de compartilhar. Se o hábito do sal fosse que nem assim, aqueles experimentos que nós vemos um ratinho indo comer um queijo e toma um choque ali na hora. Ele não vai comer aquele queijo. Mas o sal não é assim, o choque não é na hora. Às vezes a gente não sabe se aquilo ali está fazendo mal ou não. Mas é importante saber. E o pior, né, doutor, é até gostoso, né? A gente come aquele salzinho e acha uma delícia. Se tivesse esse choque, ia ser muito melhor. É uma questão de costume. No momento que tu acostuma a comer com pouco sal, o excesso de sal começa a não ser saborosa a comida. Não, e muitas vezes, até para quem gosta de cozinhar, a gente pode substituir o sal por ervas, né? E conseguir do alimento que a gente está saboreando, então está degustando. Então tem diversas maneiras de driblar aí o sal e ter uma vida mais saudável. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui no Carmen Flores com você de hoje, a participação das Socergs. Adorei falar e dar esse alerta, né? Não é só no dia 26 que nós temos que nos preocupar em prevenir a hipertensão, é todo dia, gente, não adianta. Depois de estourar, como os doutores nos esclareceram aqui, não adianta fazer mais nada. É no hoje que a gente tem que mudar os hábitos, né? E fazer o melhor, para ter muita saúde. Obrigado pela oportunidade, um abraço para a Carmen, que não pôde estar presente hoje aqui. E fica o conselho aí para toda a população para controlar a sua pressão arterial, para evitar esses danos aí ao longo da sua vida e ter uma vida saudável. Muito obrigado, um abraço, Rose, Carmen. E gostaria realmente de reforçar mais uma vez, pessoal, saber se a pressão é alta ou não e ter cuidado nos seus hábitos diários.